Olá, galerinha aqui do Centro de Mídia do 4º ano. Vamos começar mais uma super aula, então eu recomendo você assistir esse vídeo do início ao fim e pegar outros vídeos aqui no repositório, todos vídeos muito legais que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Seba Nunes e mais uma vez estou aqui com vocês aí com a disciplina de língua portuguesa. Então, eu e você, juntinhos aí, decifrando os desafios da língua portuguesa. Muito legal, né? Então, eu tenho certeza que você vai acompanhar essa aula e, se tiver alguma dúvida, surgiu alguma questão, me procure aí nas redes sociais, @sebanunes, e a gente vai trocando uma ideia. Pode ser? Então, conto com vocês, hein? Então, não vou demorar muito aqui. Vamos para o título da nossa aula? Vamos lá, vamos para a tela. Construindo uma fábula. A habilidade que iremos trabalhar a habilidade EF35LP25A. Então, hoje nós iremos falar sobre fábula. Temos alguns vídeos aqui no repositório também que falam a respeito de fábulas. Então, dá uma procurada aí e vamos sempre continuar crescendo e aprendendo cada vez mais. Muito bem, então já sei aí que nós vamos construir uma fábula pelo nosso título. De olho na tela. Vamos lá na tela juntinho comigo. Muito bem, vamos aqui na tela com o professor. Olha lá, galera. O que vamos aprender? Nesta aula, você e seus colegas irão planejar um texto, uma fábula. Muito bem, pessoal. Mas, professor, o que é uma fábula? As fábulas são composições literárias curtas, escritas em prosa ou em versos, em que os personagens são animais que apresentam características humanas, como falar, muito presente na literatura infantil. Muito bem, então eu já sei aí que nós iremos trabalhar uma fábula, e a fábula tem aí como características utilizar aí animais com características humanas. Aí dei um exemplo aqui no texto, a fala. Muito bem, a gente não vê animal falando por aí. Imagina um cachorro falando com um gato. É algo assim um pouco surreal, né, pessoal? Então, na fábula, tudo pode acontecer e os animaizinhos têm características humanas. A forma de pensar, a forma de agir, como se comunicar. Então, eu sempre vou pensar aí na fábula com esses animais e tendo características humanas. Muito bem, professor. Vamos investigar mais um pouquinho a respeito de fábula? Então vamos na tela, vem comigo. Trouxe aqui uma fábula para vocês. Então, dá uma olhada aí nas imagens. O que eu consigo perceber a partir dessas imagens? Tem uma imagem de uma raposa e tem uma imagem de um homem curioso. Parece até um detetive, mas é um homem curioso. Muito bem, então provavelmente aí nós temos aí dois personagens aí de acordo aí com o nosso título da aula. A raposa e o homem. Muito bem, tem animal? Tem um animal, uma raposa. Vamos prestar atenção em se essa raposa tem características humanas? Então a gente falou aqui que as fábulas têm animais com características humanas. Então eu quero que você preste atenção, acompanhe esse texto junto com o professor, vai lendo aí da sala de aula ou de casa e vamos acompanhar esse textinho juntinho comigo. Vamos para a tela. A raposa foi deitar-se no caminho por onde o homem tinha de passar e fingiu-se de morta. Veio o homem e disse: coitada da raposa! Fez um buraco, enterrou e foi-se embora. A raposa correu pelo mato, passou adiante do homem,
deitou-se no caminho e fingiu-se de morta. Quando o homem chegou, disse: outra raposa morta? Coitada! Arredeou-a do caminho, abriu com folhas e seguiu adiante. Muito bem, então a gente percebe aí uma raposa que ela está tentando enganar o homem. Ela fingiu-se de morta 2 vezes no caminho onde o homem passava. Então, a gente começa a perceber aí que a raposa tem uma característica humana, certo? Ela tenta enganar o homem. A gente não vê muitos animais tentando enganar o humano, certo, pessoal? Então, a gente já percebe aí que é uma característica humana de enganar. Muito bem, vamos continuar o texto. Vamos na tela, juntinho comigo. A raposa correu outra vez pelo mato, deitou-se adiante num caminho e fingiu-se de morta. O homem chegou e disse: quem terá morto tanta raposa? Arredeou-a para fora do caminho e foi-se. A raposa correu e foi fingir-se outra vez morta no caminho. O homem chegou e disse: leve ao diabo tanta raposa morta. Agarrou-a pela ponta do rabo e atirou-a para o meio do mato. A raposa disse então: não se deve abusar de quem nos faz bem. Então, olha só, pessoal, no texto a gente percebe aí que a raposa tentou aí enganar o homem algumas vezes. Mas no final, o que aconteceu, pessoal? Então, depois de enganar o homem algumas vezes, o homem ficou aí um pouco chateado aí de fazer a mesma coisa todas as vezes. E a raposa acabou se dando mal porque o homem pegou ela pelo rabo e jogou ela no mato. Então, provavelmente a raposa saiu um pouquinho machucada aí, né? Mas ela teve aí uma lição, certo? Então, a gente fala que essa lição no final é a moral. Será que eu posso abusar da bondade do outro? Ela prestou atenção aí e percebeu que não vale a pena abusar da bondade de quem está fazendo o bem. Muito bem, é a moral. Também acha, hein? Não dá pra gente ficar abusando aí da bondade das pessoas. E a raposa aprendeu aí no final da história. Muito bem. Então a gente percebeu aí que a fábula tem uma raposa com características humanas e no final do nosso texto ela aprende algo. Eu e você aprendemos juntinhos com a raposa. Ela tem uma moral no final. Muito bem. Vamos agora tentar trabalhar e construir o pensamento, a lógica desse texto? Então vem juntinho comigo, a gente tem um exercício para fazer juntinhos. Vamos lá na tela. Muito bem, vamos aqui na tela, analisando a fábula. Tem algumas questões aqui que eu quero que você pense aí da sala de aula ou de casa. Em que espaço acontece a história? Qual é o lugar? Quando? Em quanto tempo? Quando isso acontece? Personagens. Quem são os personagens que permeiam nessa história? De quem é a história? Que personagens que estão dentro dessa história? O que aconteceu? Então, diz aí para mim, o que aconteceu na história? Então, vamos pensar aqui, que espaço era esse? Em que lugar a história acontecia? Já pensou? Então a gente percebe aí que existe um caminho, uma floresta, onde o homem passava. Certo? Acompanha aqui na tela comigo, vamos ver se a gente está certo. Caminho na floresta. Muito bem. E quando isso acontece? Então a gente percebe aí que aconteceu algumas vezes durante o dia, certo? Então a raposa tentou enganar algumas vezes o homem durante o dia. Acompanha aqui na tela, vamos ver se a gente está pensando certinho, eu e você. Vamos lá. No tempo em que o homem passava pelo caminho. Então,
A gente percebe aí que no texto que não fala quantas horas, se foi alguns dias, mas existe um tempo, né? Entre a caminhada do homem pelo caminho, a raposa foi tentando enganá-la. Então, no texto não deixa algo preciso para a gente. Então, a gente sabe que é o tempo que a raposa e o tempo que o homem estava passando pelo caminho e que a raposa tentou enganá-lo. Vamos para a próxima. Quais são os personagens? Essa é muito fácil. Tenho certeza aí que você lembra que tem poucos personagens aí nessa fábula. A raposa e o homem. Agora, o melhor, o que aconteceu? Já pensou aí? Vai marcando isso no seu caderno, tá, pessoal? Vai fazendo aí esse rascunho, porque isso é muito importante aí para a gente pensar e entender todas as características do texto, para depois eu e você produzirmos a nossa própria fábula. Então isso é muito importante, são perguntas essenciais na hora da minha escrita. O que aconteceu? Vamos lá, juntinho com o professor? A raposa enganava o homem. Mas tem mais algumas perguntas aqui para vocês. Vamos lá, continuar aqui na telinha juntinho. Como isso acontecia? Vamos lá? A raposa deitava-se no caminho por onde o homem tinha de passar e fingia-se de morta. Tem algum outro aspecto que a gente pode pensar a respeito dessa fábula? A raposa conseguiu enganar o homem. Muito bem, vocês viram que tem algumas perguntas, essas perguntas são essenciais na hora de eu e você escrevermos a nossa própria fábula. Então, toda vez que eu pensar em fábula, eu vou pensar em responder as perguntas aqui. Que espaço isso acontecia? Quando? Quem são os personagens? O que acontece? Como? E outras características que eu acho que sejam importantes. Então, na hora que você for fazer o exercício de escrever a fábula, pense em responder todas essas perguntas, hein? Olha lá, conto com vocês. Estamos chegando aí no finalzinho da nossa aula e eu vou deixar aí um desafio para você. Escreva a sua própria fábula. Lembrando aí que a fábula tem como características animais com características humanas e que ela traz aí no finalzinho do nosso texto uma moral, algo que eu, você e o personagem aprendeu. Vamos fazer esse exercício? Faça esse exercício, procure o professor aí nas redes sociais, quero conhecer a sua fábula e ver se ela ficou uma fábula super legal. @CBanunes. Conto com vocês, hein? Teremos outros exercícios a respeito de fábula, então continue acompanhando aí, aqui no repositório, os vídeos. Tudo bem? Se a gente está chegando no finalzinho da aula, essa aula foi bem corrida, mas eu acho que deu para aprender bastante coisa. Então, o que aprendemos nessa aula? Planejar a escrita de uma fábula. Vou deixar aqui para vocês o nosso QR Code para avaliação da aula. Se você gostou aí de falar sobre fábula e começou a pensar em como escrever uma fábula da forma adequada, está aí a nossa avaliação, avaliei positivamente a aula. Galerinha, a aula está chegando ao final, mas conto com vocês aí nos próximos vídeos, hein? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.